Meu bom dia, meus prezados companheiros de estudo bíblicos, irmãos da fé, meus amigos, enfim, vocês que me acompanham. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje. O tema deste vídeo você vai ver logo daqui a pouco. Você já viu na capa deste vídeo mais ou menos do que se trata. Você viu ali que é 666 que se aproxima, né? Parece ser uma capa sensacionalista, mas não é, amado. É uma realidade. Se nós observar o que está acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo todo hoje, e comparar com as escrituras, nós vemos essa realidade, que realmente a cada dia se aproxima a marca da besta. Mas não se apavorem, nós vamos ver este vídeo até o final, para depois nós tirar as nossas conclusões acertadas e não julgar assim pela primeira vista, porque o julgamento por aparência pode enganar, não é verdade? Então nós vamos a um print que eu recebi no WhatsApp, quero dividir com vocês, talvez vocês já tenham visto isso aí, e nós discorrer um pouco a esse respeito e a partir desse print nós discorrer sobre outras coisas que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. E nós entender em relação às escrituras a realidade dos fatos. Beleza? Vamos ao print então. É esse aí. Essa figura aqui, ó, essa figura que estão vendo aqui, esse cidadão aí, a maioria sabe quem ele é, mas para quem não sabe, ele é um deputado federal. Ele saiu do Brasil e, como você vê aqui, se estou voltando, então ele já está pronto para voltar aqui. Em 2018, antes das eleições de 2018, ele prometeu que se Bolsonaro vencesse essa eleição, ele ia embora do Brasil. E cumpriu o que ele prometeu. Foi embora, está fora do país, agora está prometendo voltar, porque o, o Lula, né, ele venceu estas eleições e está, né, esperando para tomar posse então em janeiro. Vamos ver o que vai acontecer, não sabemos, não tem nada ainda definido. O que se sabe é que ele ganhou essa eleição. Então, como o Lula ganhou essa eleição, agora ele está querendo voltar porque ele é um aliado do Lula. Sabemos que o governo que venceu essas eleições deste ano 2022, ele é socialista. Portanto, entra em choque com o cristianismo, né? Porque a ideologia deles é uma ideologia comunista, uma ideologia totalmente fora dos padrões bíblicos. Então há um choque. E agora, como este cidadão aqui que estão vendo, ele, ele é um ativista da ideologia de gênero, de liberação de drogas, de aborto e tantas outras coisas. Então agora, como ele viu que o ambiente aqui está ficando propício, para ele está prometendo voltar para o país. Agora veja qual a proposta dele. Como vocês podem ler aí, ó. Sim, estou voltando. Nossa primeira pauta será mudar o conceito de laicidade. Isso aqui o que é? O país é laico. Laico quer dizer religião e Estado, a política são separados. É para um não interferir no outro. Então, como o cristianismo aqui no Brasil não quer aceitar a ideologia comunista e socialista, há esse choque de opiniões. E então, agora que ele viu que está propício, está voltando com essa intenção de mudar a laicidade do país, quer dizer, mudar esse conceito de
religião e política aí, como está hoje, né, misturado, ele quer separar. E para isso, veja qual é a ideia dele, né, no nosso país. Chega de dar poder a pastores, padres e diversos crentes para usar a Bíblia para ofender e criminalizar práticas naturais, para eles é naturais isso, né? Como o uso de maconha e relações homoafetivas. Relações homoafetivas, que ele diz aqui, o relacionamento sexual, né, entre pessoas do mesmo sexo. Que é, claro, a Bíblia condena essa prática, né? Então, o que ele diz aqui? Só há um jeito: banir a Bíblia de todo o território nacional. E ali está a assinatura de Jean Willis, né? E como vez que vamos banir a Bíblia do Brasil. Então, a promessa está feita. A promessa está feita. Agora, o que tem a ver, amados, esse print aqui com o número 666, que está na capa deste vídeo? É muito simples. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas e daí vamos comentar a esse respeito. Então vamos aqui no Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 13, do versículo do 1 ao 18. Veja bem, nós vemos aqui a visão que o apóstolo João viu quando ele estava ali na ilha de Patmos, né? Que Jesus mostrou para ele. O que é que ele viu ali? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Por exemplo, querer proibir a Bíblia é contra Deus, né? E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Portanto, o mundo todo, o planeta inteiro, fica debaixo dessa besta. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Depois nós vemos aqui uma outra besta, né? Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que
não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha marca o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Bom, nós tivemos aí, nesses versículos, nós vemos um panorama de tempos futuros. Esse não é coisa para agora, amados. Isso aqui é coisa que vai ainda acontecer. Mas que vai acontecer. Agora eu peço, amados, que você preste atenção junto comigo em alguns detalhes. A gente não vai discorrer sobre todos os versículos, porque então tomaria muito tempo. Até porque tem muita coisa que a pessoa fala sobre o número da besta, por exemplo. Um diz que é padre, outro diz que é papa, outro diz que foi Constantino, enfim, há uma série de ideias que não passam de especulação. Por quê? Porque isso aqui só as pessoas vão saber quando estiver acontecendo. Você percebe? Então nós vamos ver aqui alguns detalhes, não vamos discorrer em tudo, vamos discorrer no que interessa para esse estudo de hoje. Então você nota o seguinte, olha, nós temos aqui, você pode ver aqui, a primeira besta. Da onde que essa primeira besta emerge, que ela sobe, que ela aparece? Do mar. Como o livro do Apocalipse é quase todo simbólico, né? Existe muita simbologia aqui, esse mar aqui é simbólico também. Quando bem estudado, nós entendemos que essa besta vai surgir do mar. Esse mar significa pessoas. O próprio texto lá na frente mostra que são povos, línguas e nações. Mas o que acontece com o mar? Você já viu o mar quando ele está agitado, o tamanho das ondas que levanta, ele espuma, ele esbraveja. Então, essa primeira besta vai se levantar da onde? Do meio do povo, na agitação. Durante um tempo de agitação. O que é que nós vemos nos nossos dias? Não está acontecendo agitação? O país não está sendo agitado? A nossa América do Sul aqui não está sendo sacudida pela bandeira vermelha? Veja bem, de todos os países, parece-me que há 9 países que compõem a América Latina. Hoje só tem o Paraguai, é o único. O que significa que 10 países da América Latina já estão sob o domínio da bandeira vermelha, do socialismo comunista. Agora, aqui no Brasil, a falta ainda é o novo presidente tomar posse, então, para consolidar isso aí. Mas ele já venceu as eleições, então é um passo dado já. Então, se firmar isso aqui no Brasil, vai restar aqui na América Latina apenas o Uruguai, como um país onde o sistema é república, né? Virou praticamente todo o socialismo. Então, a América do Sul está empolvorosa. E o mundo também, porque esse regime socialista comunista está dominando o mundo todo. Então, veja bem, é do meio de uma agitação dessa maneira no mundo que vai aparecer essa besta. Quem é essa besta que surge do meio da agitação do povo? É o poder político. Sem sombra de dúvida, é o poder político. É a primeira besta. Note, não vamos discorrer das outras partes aqui,
Nota que desse poder político vai pelejar contra os santos e os vencer. Veja bem, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Certo? Então, temos aqui a primeira besta, poder político, vencendo os santos. Quem são os santos? O povo de Deus, ou pelo menos o povo que confessa ser cristão. Aqui, amados, eu quero abrir um parênteses para o seguinte: a perda de tempo da cristandade, das igrejas evangélicas, católicas, que ficam convocando o povo para oração, campanhas de oração, jejum, subir em montes, não sei o quê, pela nação, pelo mundo. Veja bem, a Bíblia nos mostra, a palavra de Deus, nós não vamos crer, nos mostra que o mundo todo jaz no maligno, que o Senhor Jesus falou que ele não tem nada com o príncipe desse mundo. Esse mundo é dominado por Satanás. Esse mundo vai ser, essa terra vai ser queimada a fogo, para depois, então, que ser estabelecido o reino de Deus aqui nessa terra. Então, amados, todas as pessoas pegam lá, segundo Crônicas 14, lá que é uma coisa para Israel, que não é um mandamento para a igreja, para Israel, sou meu povo, que se chama pelo nome Israel. Se converter de seus maus caminhos, e orar e buscar, eu virei e sararei a sua terra. Essa terra vai ser sarada para Israel e as nações lá na frente viverem aqui. Mas não é agora, amados, essa perda de tempo. Esses jejuns, esse sacrifício todo, porque você acha que Deus vai voltar atrás nos seus planos? Aqui está escrito que os santos vão ser vencidos pela primeira besta, que é o poder político. Não adianta, pode orar, pode jejuar, A Bíblia nos ensina, amados, lá em 2 Pedro, que Deus atende todas as nossas orações e nossos pedidos, mas tem que ser feito de acordo com a vontade dele. Como que nós vamos pedir uma coisa que é contrária ao que Deus determinou e Deus vai atender? Percebe? Então, esse é um parênteses que eu queria abrir aqui. Vamos voltar ao nosso assunto. Aqui que da primeira besta é o poder político, vai vencer os santos, portanto vai prevalecer. E depois a segunda besta, o que é? A segunda besta emerge da terra e parece cordeiro. Tem 2 chifres como um cordeiro. É o poder religioso, mas não é o de Cristo, a igreja do Senhor. Não é. Sabe por quê? Porque isso aqui é para o futuro, quando acontecer isso aqui, que vai acontecer sim, a igreja não estará mais aqui. A igreja já terá sido arrebatada. Percebe? Então é isso, amados, que está acontecendo. Isso aqui que nós vemos, veja, isso aqui que vocês estão vendo aqui, não é o número 666, não é a besta, não é nada, mas é o poder político sendo preparado para vencer os santos. Essa luta contra os santos ela vai demorar, vai ir ainda para frente e vai se prolongar e os santos vão perder. Mas esses santos aqui, amados, que está falando, não é a igreja do Senhor. Os santos aqui é a nação de Israel. Começa a perseguição na igreja e termina lá na nação de Israel. Então, esses acontecimentos, como esse cidadão aqui, ele é digamos assim, um enviado de Satanás, enviado da besta. Ele é um colaborador para
a implantação, né, do reinado do anticristo aqui. O reinado do anticristo, quando que ele começa? Depois do arrebatamento da igreja. Quando que ele termina? Na volta do Senhor Jesus para Israel. Entende? Então, esse cidadão, com todas essas ideias, e todos aqueles que comungam com essas ideias aqui, são cooperadores de Satanás, são ministros de Satanás que estão preparando o terreno para a volta, ou melhor, para o aparecimento, para a manifestação do anticristo. Primeiro o anticristo vai se manifestar, depois Jesus vai se manifestar. Então entenda, não adianta o povo de Deus hoje espernear que ele vencer, que não vai vencer. A igreja vai ser tirada antes que o anticristo se estabeleça, e os que ficarem vão passar por esse aqui. Vão ser derrotados, vão ser esmagados, vão ser mortos por esse poder aqui que será estabelecido no mundo todo, não é só no Brasil. Então, amados, o número 666 está se aproximando, sim. Não é um sensacionalismo da minha parte por querer ter visualizações. Eu quero sim que muitas pessoas vejam este vídeo, mas é para serem consolados e não para serem entristecidos. Por isso me acompanhe até o final desse vídeo aqui. Então nós vimos que isso aqui não é o acontecimento, não é a grande tribulação, é a preparação do terreno para o estabelecimento do reino do anticristo e o começo da grande tribulação. Agora vamos ver. Então nós vimos que primeira besta é o poder que emana no marketing, que vem da agitação política, e depois disso vai aparecer aqui a falsa religião, que é uma religião, provavelmente vai ser outra Bíblia, toda modificada, que vai estar enganando o povo como se fosse coisa de Deus, mas desviando a adoração, direcionando a adoração para o poder político, para Satanás. Mas nós não vemos já um pouco de adoração por parte da cristandade, um pouco de adoração ao poder político hoje? Nós não vemos no meio da cristandade preferência por partido, determinadas coisas? Enquanto isso, o reino que é de Cristo, né, que é os céus, onde é a morada do verdadeiro cristão, vai ficando de lado, meio como que esquecido, enquanto as pessoas estão ocupadas com política. Você percebe como que é o envolvimento? É como aquelas cobras jiboia que pega a sua vítima e vai enrolando assim. E mata asfixiado. Assim está acontecendo com a cristandade hoje. Afinal, que a cristandade, amado, quando o Senhor Jesus vir buscar sua igreja, a cristandade não vai. Vai ir apenas o corpo de Cristo. Certo? Bom, uma vez, amado, nós entendendo isso aqui, que essas coisas que estão acontecendo hoje são preparação para o estabelecimento do anticristo. Agora vamos ver, amados, o que o verdadeiro cristão deve de fazer hoje. Como que o verdadeiro cristão deve proceder hoje e daqui para frente. Porque as coisas não vão melhorar. Não vão melhorar porque a Bíblia nos diz que quando disserem paz e segurança, agora sim, agora podemos andar na rua tranquilo, de noite não tem problema nenhum. Tudo beleza, tem paz, tem segurança. Quando isso acontecer, vem a repentina destruição. Só que também não é agora. Agora, amados, os discípulos de Cristo vão chorar e lamentar
e o mundo vai se alegrar. O Senhor Jesus prometeu isso, está lá no livro de João, se eu não me engano, no capítulo 17, por ali. Vocês vão ver isso, se ler a sua vez. Agora, então, qual é a atitude do verdadeiro cristão, do fiel, do Senhor hoje? No mesmo livro de Apocalipse, nos dá, amados, esse conforto, esse consolo das Escrituras. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e 11, veja o que diz ali. É uma promessa para a igreja de Filadélfia, que é das 7 igrejas do Apocalipse, a única que não tem uma repreensão, porque a igreja é fiel ao Senhor, que guarda a sua palavra. Então veja o que ele diz aqui. Jesus aqui, né, mandou João escrever isso aqui para a igreja de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também o que Jesus vai fazer, né? Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens. Presta atenção nisso. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que mostra que vão ser tempos difíceis, amado. Que muitas pessoas vão desfalecer. Mas o que tem de fazer? Tem que se amparar, amado, nessa promessa. Eu te guardarei da hora. Se Jesus dissesse, eu te guardarei da provação. Então, certamente a igreja ia passar pela grande tribulação e ia ser preservada. Mas aqui está dizendo, quando diz te guardarei da hora, significa que Jesus vai tirar a sua igreja daqui antes que aconteça. Ou seja, antes que o anticristo estabeleça o seu governo aqui, porque daí ele vai governar e daí ele vai pisar por cima de tudo. Percebe? Então, quando o anticristo estiver reinando, o que nós entendemos aqui é que a igreja já terá sido arrebatada e não estará mais aqui. E veja bem, isso que fazem hoje aqui, ó, isso que fazem hoje, todo esse plano diabólico aqui, não adianta eles espernear, porque a igreja eles não vão conseguir. Não vão conseguir, porque não vai estar aqui para eles concluírem esse intento aqui contra a igreja. Eles vão ser frustrados, porque não vão conseguir, porque o Senhor vai tirar a igreja daqui. Então, amados, o cristão, o que é de Jesus, não se preocupe, não tenha medo. Lembra que no começo deste vídeo eu dei aquele exemplo de Pedro, quando ele estava lá naquele barquinho, o Senhor Jesus vinha por cima do mar, e ele falou, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus falou, vem, Pedro, vem. E Pedro começou a andar pelas águas, mas olhou para a onda, olhou para o vento forte que soprava e afundou. Assim, amado, quando diz aqui, ó, guarda bens o que tem, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É como lá o que Jesus falou para Pedro, vem ter comigo. Mas nós mostra aqui que não devemos fazer como Pedro, que olhar para os acontecimentos e ficar apavorado, se assustar, porque então as pessoas vão sucumbir. Infelizmente é o que muitos vão fazer. É porque começam a olhar, amado, para os tempos que nós estamos passando e começa a ficar com medo. E aí desanima e afunda. Então, o que o cristão tem de fazer, amados, é estar sempre olhando para Jesus. Levante o tipo de onda que levantar, sopra o tipo de vento que soprar, não vamos tirar o nosso olhar do Senhor Jesus. Que aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer como aconteceu ali, que o Senhor Jesus entrou no barco e a tempestade acalmou. Essas tempestades da nossa vida, nós vamos passar por elas com calma, com tranquilidade, desde que confiando no que Jesus prometeu, guardada a hora da provação.
Você vai dizer, mas irmão Antônio, se essa promessa aqui é que Jesus vai guardar para não passar pela grande tribulação. E antes da grande tribulação, enquanto a igreja está aqui, o que acontece? Tá bom, eu tenho mais um versículo aqui que nos dá um alento para hoje, para o nosso dia. Guarde, meu irmão, minha irmã, esse aqui. Guarde como tesouro em teu coração, porque você vai precisar nesses dias que vão andar pela frente aí. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aqui eu tô, se você ler nas versões Almeida, talvez esteja um pouquinho diferente, mas é o mesmo sentido. É a mesma palavra, só que com dizeres diferentes, porque aqui eu tô passando para vocês a versão King James. Então o que que diz aqui? Ó? Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Amados, aqueles que ficam com medo, que se apavoram, que começam a olhar e crer nessas coisas ruins que estão por vir, vai sendo apagado do coração deles, da mente deles, a promessa maravilhosa de que Jesus vai livrar. Então aqui o que essas pessoas acontecem? Vão sendo reservados com os ímpios para o dia do juízo. No entanto, aqueles que confiam no Senhor, que confiam na promessa que o Senhor livra, não só lá da grande tribulação, mas também agora, porque aqui está, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. É o que está acontecendo no nosso dia. Então, amados, quando nós vemos a capa deste vídeo, quando nós passamos por os textos que nós passamos, não é para se apavorar, amado. Embora pareça, chame atenção, mas chama atenção, amado, para o perigo que está vindo e, ao mesmo tempo, traz a solução, traz a resposta, como a gente ter certeza que o Senhor vai nos guardar, vai nos amparar e não vai deixar nós sucumbir. Porque o salvo será salvo de qualquer maneira. Ok? Então aqui a gente termina este vídeo. Como vocês viram dos textos, o livramento do Senhor para os que confiam nele vem com certeza, então não precisa ter medo, não precisa se preocupar. No entanto, vamos ficar atento e ficar vendo os acontecimentos e nós vamos vendo como a Bíblia vai se cumprindo. E aqui é o detalhe, amados, não vamos cair na bobagem de ficar fazendo jejum, campanha de oração e coisas contra a vontade do Senhor, porque já está determinado as coisas que vão acontecer, já está determinado que o anticristo vai reinar. E para ele reinar, o campo está sendo preparado com as coisas que nós estamos vendo acontecendo no mundo hoje. Mas são acontecimentos que é a preparação, por enquanto. A igreja vai ver essa preparação, mas não vai estar aqui para passar pelo cumprimento dessas coisas. Então, vamos ter essa confiança, amados, e vamos estar alegres. Seus ímpios vão se perder porque eles são ímpios. Deus sabe o que faz. Vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós com alegria, amados. Eu vejo tudo isso, eu vejo hoje essa manifestação, todas essas coisas acontecendo, essa preocupação toda, e pessoas, olha, amados, esse dia aí, dessas eleições, eu via o desespero de pessoas aí nas redes sociais, pessoas se descabelando, pessoas perdendo a esperança, e hoje a gente vê uma luta tremenda aí, nessa polarização, e aí as pessoas tristes, aborrecidas e com medo, ai, meus filhos e meus netos, amados, e o Senhor Jesus? E as suas promessas? Para isso nós não olhamos. Eu olho para os meus netos, olho para os meus filhos, mas eu olho para o Senhor Jesus e fico contente. E fico tranquilo, descanso no Senhor. Você percebe? Tem as promessas do Senhor que nos dão alento.
A gente ficar perturbado é sinal que não está olhando para o Senhor Jesus, não está olhando para as suas promessas, não está confiando. Então, quando eu vejo todo esse movimento hoje, é lamentável. O que me entristece que são pessoas que estão alheios às promessas do Senhor e tentam resolver pelas suas próprias forças ou uma esperança diferente daquela das promessas de Deus para nós. O Senhor Jesus prometeu livrar individualmente as pessoas. Tanto que o Senhor Jesus, na sua oração, ele falou: não oro pelo mundo, mas oro por estes que me deste. Quer dizer, a oração do Senhor Jesus eu tenho, você tem, todos aqueles que têm essa oração intercessória do Senhor Jesus ao nosso favor. Mas o mundo não tem, amado. O Brasil não tem essa intercessão. Então, ficar orando, jejuando, fazendo sacrifício para ter um Brasil maravilhoso, fora de tempo, é o mesmo que invernizar carvão. É tempo perdido. Então vamos, em vez de perder esse tempo se preocupando com o país, vamos olhar para essa escritura e, em vez de ficar triste, nos alegrar. Que a palavra de Deus está se cumprindo, as promessas vão se cumprir também. Ok? Por aqui a gente encerra mais este vídeo. Como sempre, eu digo a minha gratidão primeiramente a Deus por o privilégio, né? Porque é um privilégio, amado, a gente poder falar da palavra de Deus. E a minha gratidão a vocês que têm acompanhado junto com a gente aí os estudos bíblicos. Como eu sempre digo, aqui não tem professor. Nós somos alunos. Todos nós, vocês, eu, todos aqueles que têm um coração voltado para o Senhor, têm um coração voltado para aprender, para ser aluno de Cristo, mediante o Espírito Santo. Certo? Então, minha gratidão a vocês. A minha oração que o Senhor abençoe, guarda cada um de vocês, suas famílias, ore por mim, por a minha família. Se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Certo? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.